Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo, nós iremos descobrir os paralelos estruturais e literários dos evangelhos sinóticos, mais em especial do sermão profético do Senhor Jesus Cristo, com Daniel no capítulo 9, em especial dentro dos acontecimentos da segunda metade da Grande Tribulação, e o livro do Apocalipse, do capítulo 7 até o capítulo 19. Isso abrirá o nosso entendimento acerca do livro da Revelação. Te convido a ficar conosco até o final. Você está no canal Bíblia de Fato. Não se esquece de se inscrever e deixar o seu comentário sobre esse conteúdo. E a primeira relação que há com o livro do Apocalipse, no capítulo 7, com os evangelhos sinóticos, está no capítulo 7, do 1 ao 10, onde o texto fala sobre os 144 mil escolhidos e assinalados pelo anjo de Deus, e que no início o anjo pede para que não danifique a terra e não sopre vento contra ela, ou seja, vento de juízo, até que os escolhidos do Senhor sejam assinalados. Nos evangelhos sinóticos, em Mateus 24, 22 e Marcos 13, 20, Jesus Cristo diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, o Senhor abreviou o sofrimento desses dias. Então, a primeira coisa que nós relacionamos no livro do Apocalipse com o sermão do Senhor Jesus fala dos 144 mil, 12 de cada tribo do povo de Israel, que serão selados pelo selo de Deus. A segunda parte do capítulo 7 de Apocalipse fala da grande multidão gentílica que agora, diante do Cordeiro, elas vieram com palmas nas mãos, com vestes brancas e com muita alegria. E ela é perguntada quem é essa multidão. E ele disse: são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estamos no contexto da perseguição, da manifestação da assolação desoladora no início da segunda metade da grande tribulação. E perceba que o juízo de Deus e o dano que Deus trará aos habitantes da terra é a nível mundial e não se resume apenas à cidade de Jerusalém. Então, os anjos que reteram os ventos dos quatro cantos da terra, de Apocalipse 7 primeiro, para não destruir os escolhidos, agora, esses que morreram nessa época, não dos 144 mil, mas o restante, que foram como mártires, e aqui nós temos o outro vídeo no nosso canal, que nós explicamos sobre quem são os mártires que estão diante do trono de Deus. Aqui no Apocalipse capítulo 7, esses mártires são concluídos, que eles estão ao longo da história padecendo e morrendo pelo nome santo do Senhor, e aqui se encontram os últimos mártires que morrerão na grande tribulação, e todos de uma vez só estarão com o Senhor. Então, nesse período que corresponde à perseguição, e dentro do contexto dos sinóticos, é quando vier o sofrimento e os judeus e também gentios, ou seja, não só o povo de Jerusalém, visto que o juiz é sobre a face da terra, estarão fugindo, tentando se esconder. E o texto também diz: ai das grávidas. E nós temos um vídeo no nosso canal que nós explicamos sobre a questão das grávidas. Procura aí. Então, a relação que há entre essa grande multidão de mártires que vem da grande tribulação está relacionado a Mateus 24, do 16 ao 22, Marcos 13, do 14 ao 20 e Lucas 21, do 20 ao 21. Em Apocalipse, no capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo 3, está estruturado o momento em que se baseia todo esse período do Apocalipse com a segunda metade da grande tribulação. O texto diz que Deus ordenou ao anjo que medisse a cidade de Jerusalém, porque ela seria entregue aos gentios, até que se cumpra o tempo dos gentios. Em concordância com isso, está Lucas 21, 24, que diz que a cidade será pisada até que chegue o tempo dos gentios, ou até que se complete o tempo dos gentios. Porque quando os gentios entrarem dentro dessa aliança, estiverem completos, como Paulo diz em Romanos 11,
até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí se manifestará o libertador e todo Israel será salvo. Fala deste mesmo período. O interessante é que o próprio texto de Apocalipse 11:2 diz que esse período será de 42 meses, que dá simplesmente 3 anos e meio, situando o contexto de Apocalipse com a segunda metade da grande tribulação. E dentro desse mesmo contexto, no versículo 3, Deus dá poder a dois profetas, que a Bíblia chama de profetas e testemunhas. E eles profetizarão por 1260 dias, vestidos de panos de saco, que dá 3 anos e meio. Ou seja, quando houver a profanação da desolação do anticristo, esses profetas se levantarão para trazer a mensagem de Deus, farão milagres, serão mortos, mas serão ressuscitados e levados ao céu. E esse ponto corresponde com o tempo dos gentios de Lucas 21:24. Ou seja, é o livro do Apocalipse estruturado a partir das palavras do Senhor. O próprio Cristo, por meio do anjo, revelou a João, Apocalipse 1 primeiro, toda a revelação do livro do Apocalipse, que agora está muito bem harmonizado com as suas próprias palavras. O outro ponto são as duas testemunhas. Elas são chamadas de oliveiras no versículo 4 do capítulo 11 ou dois castiçais. E são figuras que o Antigo Testamento também já usa para duas testemunhas em Zacarias capítulo 4. E a besta que matará esses dois profetas, ou essas duas testemunhas, que terão poder de Deus de fazer o dano que eles quiserem, ela se manifestará na grande tribulação, em especial na segunda metade da grande tribulação. Olha como a Bíblia Sagrada está bem estruturada e nos ensina muito bem para nós situarmos as verdades bíblicas e conhecermos mais a santa e poderosa palavra do Senhor, baseado nas palavras de Jesus Cristo no sermão profético. Que o povo de Israel será perseguido no período da tribulação, todos já sabem. E que nesse período o anjo Miguel, que é aquele responsável, o arcanjo, para proteger o povo de Deus, se manifestará para proteger a nação de Israel. Porque a última semana das 70 semanas de Daniel é o retorno ao último dia que conclui a obra de disciplina para que Israel seja purificado dos seus pecados. Isso está em Daniel, no capítulo 9 e no versículo 27. Então, o capítulo 12 de Apocalipse, que fala da perseguição da mulher pelo dragão, a mulher é protegida nos desertos. Em Apocalipse capítulo 12, no versículo 6, o texto diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ela fosse alimentada durante 1260 dias, mais uma referência a esse período da grande tribulação. E o texto segue dizendo que houve batalha no céu de Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Então há um período em que o povo de Deus está sendo perseguido, Deus está protegendo e, consequentemente, vai derramar juízo sobre a besta, sobre o falso profeta, e o diabo será trancafiado, porque ele será usado ainda no final do período chamado período milenial. O interessante é que esses textos correspondem não aos evangelhos sinóticos em especial, porque citam a assolação do anticristo, mas em especial com Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 12. No capítulo 7, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mais uma linguagem bíblica que faz referência a esse período da grande tribulação. Só que o próprio livro de Daniel também, no capítulo 12 e no versículo 1, confirma a vinda de Miguel nesse período para proteger o povo de Deus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mais uma linguagem referente à grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Mais uma vez, o livro do Apocalipse estruturado com as palavras dos profetas, que por sua vez estão relacionados com o sermão profético do Senhor, pois em Mateus 24, o próprio Senhor Jesus cita o texto de Daniel, fazendo referência
a esse período. No capítulo 13 de Apocalipse, surge a besta que com autoridade subiu da terra para guerrear contra o povo de Deus por 42 meses. Apocalipse 13, 3 e 4. E essa besta que perseguirá os santos, diz o texto sagrado do capítulo 13 que ele vencerá os santos. E aí entra a questão dos mártires que vão padecer na grande tribulação, concluindo o número dos mártires dentro da história do povo justo. Todo esse texto e tudo isso que é revelado, em especial nos versículos 10, que diz: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Está relacionado com Mateus 24, 24, Marcos 13, 22. Porque essa besta que subiu da terra, que é o anticristo, ele falará blasfêmias diante de Deus, que corresponde também a Mateus capítulo 24, e ele fará sinais e prodígios, e ele será ferido com ferida mortal, porém não morrerá. Isso está relacionado também sobre o cativeiro e a perseverança em Lucas 21, 24 e Lucas 21 e versículo 19. Veja, todo o livro do Apocalipse estruturado dentro daquilo que Jesus Cristo resumiu. Então ele resume para os seus apóstolos, que até então não tem toda a iluminação da verdade, que após a ressurreição ele sopra a iluminação sobre eles, confira Lucas 24 e 45, mas com João, quase 100 anos depois, aí o Senhor revela os detalhes, claro que em figuras, mas ele revela o livro do Apocalipse para nós pesquisarmos e entendermos mais a palavra de Deus. Esse período do capítulo 13 de Apocalipse corresponde aos sinais, aos falsos profetas e aos falsos cristos, visto que o próprio anticristo é a expressão máxima do engano daqueles que são os falsos cristos, operação feita pelo espírito do anticristo. A segunda besta do capítulo 13 é a besta que subiu do mar, que é o falso profeta, que está relacionado com Mateus 24, do 24 ao 26, e Marcos 13, 21 e 22. Essa besta que subiu do mar, que é o falso profeta, ela promoverá a imagem da primeira besta e também a marca da primeira besta. Imitando o próprio Deus, eles marcarão os seus escolhidos e farão uma imagem. Essa imagem terá poder de matar aqueles que não se submetem à doutrina do anticristo. E tudo isso está relacionado com esse período da revelação também dos sinóticos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 14 de Apocalipse, segue algo interessante que está relacionado com os textos de Mateus 24, 14 e Marcos 13, 10, que diz que o evangelho do reino será pregado a todas as gentes ou a todas as nações, então virá o fim. Muitos, a partir desse texto, entendem que o Senhor Jesus Cristo só virá quando o evangelho for pregado a todo mundo. Mas esse contexto é o contexto da grande tribulação, em especial no momento da desolação da segunda metade, em que Deus levanta 3 anjos com 3 mensagens. E esses anjos, eles trazem a mensagem de temor, que todos os habitantes da terra deem glória a Deus, que a Babilônia e os seus adoradores caíram e que todos serão lançados no fogo do inferno, que desprezaram a Deus e perseguiram o povo de Deus, Israel e a igreja. Uma das frases dos muçulmanos é: depois do sábado vem o domingo. Essa frase faz referência à perseguição. O sábado faz referência aos judeus e o domingo faz referência aos cristãos. E para comprovar que essa mensagem do fim é a mensagem dos 3 anjos, logo após a mensagem dos 3 anjos, no Apocalipse capítulo 14, do 14 ao 20, o que é que acontece? A vinda do Filho do Homem. O Senhor manda que anjos peguem suas foices e ceifem as uvas, porque já estão maduras. Quando falamos sobre ceifa, sobre colher, nós pensamos em salvação. Vai colher o povo de Deus. Não, porque os versículos do capítulo 14, 19 e 20 diz que o anjo meteu a sua foice sobre a face da terra, vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no lagar da ira de Deus. Fala dos ímpios, aqueles que perseguem o povo de Deus, que desprezam a Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de
1.600 estádios. Isso corresponde com Mateus 24, do 29 em diante, porque o texto já começa assim: e depois das aflições daqueles dias, aí veio o sinal do Filho do Homem. Ou seja, bem depois de tudo isso, de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, esses sinais, essa ira de Deus, Jesus Cristo aparece. Isso está muito bem relacionado com Mateus 24, do 29 ao 31, Marcos 13, do 24 ao 27 e Lucas 21, do 25 ao 28. Mais uma vez, o texto sagrado mostrando a harmonia das palavras do Senhor com o Apocalipse. Não deixe de estudar o Apocalipse, sempre conferindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque ambas são palavras e revelações do Senhor Jesus. E esse período de juízo que o Senhor teve que abreviar, senão até os escolhidos não suportariam, no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, os 7 flagelos são derramados na consumação da ira de Deus sobre a face da terra. Os capítulos 15 e 16 estão intimamente relacionados com Mateus 24, do 1 ao 3, e as 3 perguntas, ou a pergunta tríplice dos apóstolos para o Senhor, perguntando quando acontecerá essas coisas, que é a destruição de Jerusalém, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Essa pergunta foi a que deu início a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24. Por isso que o que está descrito em Mateus 24 não pode se resumir apenas ao que aconteceu em 70 depois de Cristo, porque traz um vislumbre até o fim do mundo. Acontecimentos que perpassam a história, e nesse período chamado de a dispensação da graça, o tempo dos gentios, é o tempo em que os sinais da vinda do Filho do Homem são manifestados sobre a face da terra antes do período tribulacional. Então, os flagelos de Apocalipse 15 e 16 estão relacionados com Marcos 13, 4, Lucas 21, versículo 7. Na vinda do Senhor Jesus Cristo haverá devastação, ou seja, os flagelos, Mateus 24, do 36 ao 39, também Lucas 17, do 21 ao 37. A vigilância que ele cita em Apocalipse 16, 15, também está descrita nas parábolas do Senhor, porque as parábolas de Jesus manifestam muito o momento da sua vinda e a recompensa que ele dará aos seus servos e àqueles que o desprezaram, como por exemplo a parábola da figueira em Mateus 24, 32 em diante, os dias de Noé, que ele fala também em Mateus 24, do 36 ao 39, que os homens queriam apenas viver a sua vida, mas de repente foram tomados pelo grande dilúvio, e as parábolas que falam sobre o servo e a obediência desse servo, em especial Mateus 24, do 42 a 51. Veja que o Apocalipse gira em torno de Mateus 24, de Marcos 13, Lucas capítulo 21 e as parábolas do Senhor que falam da sua vinda e do seu juízo. Como a palavra de Deus e o contexto remoto e a harmonização dos textos são maravilhosos para nos fazer compreender a verdade revelada. No capítulo de número 17, João revela as características da Grande Babilônia, também chamada de Grande Prostituta, que é simplesmente a organização da sociedade mundana contra as coisas de Deus estabelecidas sobre a face da terra, contra o direito, contra tudo aquilo que é correto. E o texto de Apocalipse 17:3 diz que e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata e estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O texto de Apocalipse 17 está intimamente ligado com Mateus 24:15 e Marcos 13:14, que fala sobre a abominação desoladora, e o capítulo 13 de Apocalipse diz que ele profere palavras blasfemas contra Deus e contra os santos. Ou seja, o espírito babilônico, que no capítulo 17, Deus dá poder a ele, fazendo com que as nações entreguem o poder para ele governar. Então, tudo isso ao longo da história, nos grandes impérios revelados na grande estátua que Deus revelou a Nabucodonosor, mostra que o intento do anticristo vem desde a Babilônia com Nirod, e agora no período tribulacional ele conseguirá por um pouco de tempo levantar o seu poder mundial, que nem todas as nações irão se submeter a esse poder, que a Bíblia cita na estátua que os pés são de ferro e de barro.
E muitos interpretam o ferro e o barro como um governo ditatorial de ferro, mas o barro fala da democracia e do povo. E ele se torna frágil porque nem todos concordarão com o governo do anticristo. Então, a grande Babilônia, do capítulo 17, ela cairá. Ou seja, o grande sistema mundano, secular e organizado, na tentativa de excluir Deus de suas vidas, cairá pelo poder da vinda do Cristo, do Senhor Todo-Poderoso, que derramará a sua ira sobre os ímpios, como diz Apocalipse, grandes e pequenos. No capítulo de número 18, nós temos a lamentação da queda da Babilônia, coisa que nós podemos também encontrar nos livros dos profetas. E nesse capítulo 18, mostra que a Babilônia e os inimigos de Deus serão aniquilados na vinda do Senhor. Textos que correspondem aos já citados Mateus 24:15, Marcos 13:14 e todo o contexto da vinda do Filho do Homem nos evangelhos sinóticos. Quando o sinal da vinda do Filho do Homem vier sobre os céus, os habitantes da terra vão se lamentar por causa da vinda dele. São aqueles que seguem o inimigo, que estão com a sua vida marcada e que estão submissos ao governo da Babilônia. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 24:30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Dentro desse contexto de Apocalipse 18. Veja o que diz o versículo de número 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que o julga. No versículo 10, o texto diz: estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E no versículo 17 e também o versículo 19 diz: e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todo que negocia no mar, se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, e clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a sua cabeça, e clamaram, chorando e se lamentando, dizendo: ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus e no mar se enriqueceram em razão de sua opulência, porque numa hora foi assolada. Veja como será a vinda do Filho do Homem. Ele se manifestará com grande destruição e milhares de pessoas serão mortas, porque o Senhor também é um fogo que consome aquele que assola e aquele que destrói. E o livro do Apocalipse ele vem trazer duas coisas para nós. Primeiro, esperança e segundo, temor a Deus, porque Deus também é justiça. Porém, quem é santo e está com o Senhor Jesus Cristo vai se alegrar, porque a justiça de Deus se revelou. Lembra dos mártires que estão abaixo do trono de Deus? Eles estão pedindo a vingança. E Deus está dizendo: espere só um pouco. E é essa vingança que eles esperavam. Veja o que diz o versículo 20 do capítulo 18 de Apocalipse. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. São aqueles que estão com o Senhor. São os mártires, os que venceram, os que perseveraram até o dia da sua morte, agora devem se alegrar, porque o nosso Senhor venceu. E em Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 21, nós temos a volta do Senhor Jesus e a vitória dele sobre todo o mal. E aqui nós finalizamos esse vídeo e nós mostramos que a estrutura do Apocalipse, do capítulo 7 ao 19, os evangelhos sinóticos, em especial o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, com o livro de Daniel, no capítulo 9, estão inteiramente conectados e trazem uma estrutura escatológica que abre o nosso entendimento sobre a visão do livro do Apocalipse, situando ele, em especial, na última semana das 70 semanas de Daniel, a partir do capítulo de número 6, de número 7. Que Deus abençoe grandemente a todos em nome de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, canal Bíblia de Fato, se inscreva e não se esqueça de deixar o seu comentário. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.